Antes da criação do mundo, o que aconteceu? Em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas foi revelado nos últimos tempos por amor a vocês. Gênesis documenta o início da criação na história humana, mas não cobre os eventos da eternidade passada, pois Moisés optou por omiti-los. Antes da criação da humanidade, no mundo material, existia uma história independente da criação. Deus existia antes dos conceitos de energia, tempo, espaço e do universo serem falados à existência. O restante das Escrituras oferece algumas pistas sobre a história da eternidade passada que precedeu a vida humana. Antes da criação da Terra, estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. Jesus explicou quem ele era antes da criação do mundo. Jesus compartilhou muitos mistérios conosco, incluindo eventos antes da criação. A oração que Jesus fez em João 17 é um dos capítulos mais significativos da Bíblia. É considerada a oração mais poderosa já feita pela maior pessoa que já viveu. Através desta oração, podemos sentir o coração de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia contém muitas orações notáveis. Enquanto admiramos as orações de Salomão, Abraão e Moisés, esta oração específica se destaca como a mais notável registrada na Bíblia. Jesus falou sobre o esplendor e grandeza que ele compartilhou com Deus Pai antes da criação do mundo. Em João 17, versículos 1 a 5, Jesus falou estas coisas, e erguendo os olhos para o céu disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que a todos os que lhe deste, ele dê a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, estava Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. O livro de Gênesis começa com a criação do homem e outras criaturas, mas é evidente que Deus não começou ali. Segundo a Bíblia, Deus estava presente no início, quando o universo foi criado. De acordo com a Bíblia, Deus existia antes da criação do universo. Ele é descrito como um ser eterno, que sempre existiu e sempre existirá. Isso é apoiado por vários versículos ao longo da Escritura. Em Gênesis, capítulo 1, a palavra El é substituída por Elohim, que é um substantivo plural significando deuses. Isso implica que Deus é 3 em 1. Embora essa estrutura gramatical possa parecer incorreta, é teologicamente correta e significa a natureza trina de Deus. Orações autênticas podem muitas vezes revelar os pensamentos e emoções mais profundos de uma pessoa. João 17 oferece uma rara chance de testemunharmos a verdadeira natureza e coração de Jesus. Através desta oração, Jesus aborda vários temas explorados ao longo do Evangelho, incluindo glória, ser enviado, crer, mundo, amor, Jesus. Ele pediu para ser glorificado. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Antes, a hora da glorificação de Jesus ainda não havia chegado, mas agora, a hora chegou. Jesus orou primeiramente por ele mesmo, mas seu pedido não era egoísta. Sua preocupação consigo mesmo era uma preocupação pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai primeiro responder à oração do Filho, glorificando-o. Jesus não esperou até sua obra na cruz para glorificar a Deus Pai. Toda a sua vida glorificou Deus na terra. Jesus glorificou o Pai através de sua vida, desde sua circuncisão e dedicação no templo, até sua obediência silenciosa em Nazaré. Jesus trouxe glória a Deus Pai através de sua fé inabalável, obediência e trabalho diligente ao longo de seu ministério terreno. Cada sermão que pregou, cada cego ou doente que curou, cada instrução e treinamento que deu a seus discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada pergunta que respondeu e cada toque amoroso que deu, todos serviram para glorificar Deus Pai. Então lemos: Eu terminei a obra.
Jesus, com confiança e segurança divinas, viu a obra na cruz como já concluída. Jesus pediu ao Pai que o glorificasse com a mesma glória do Pai. Isso era uma oração de completa dependência de Deus Pai, não independência. Muitos indivíduos pedem louvor e atenção, mas seu pedido de glorificação é vastamente diferente da oração de Jesus. Glorifica-me junto contigo. A diferença está normalmente entre dependência e independência. Também lemos, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava ciente de sua pré-existência e da natureza dela. Ele sabia que houve um tempo na eternidade passada, quando Deus Filho e Deus Pai compartilharam glória. Jesus não poderia honestamente ou sanamente orar isso se ele não fosse o próprio Yahvé, igual a Deus Pai. Em Isaías 42, versículo 8, Yahvé proclamou que ele não compartilha sua glória com ninguém. Se Deus Pai e Deus Filho compartilham sua glória, ambos devem ser Yahvé. Um comentarista bíblico observou que ele tinha uma principal petição: que o Pai o recebesse de volta à glória que ele havia renunciado para cumprir sua missão. Essa petição por um retorno à glória prístina implica inconfundivelmente em sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua afirmação de que ele e o Pai são um. João 10, 30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de sua narrativa. João foi cuidadoso ao registrar as muitas maneiras pelas quais Jesus se referiu à sua própria glória. Nesta oração, os eventos que levam à crucificação já haviam começado com a traição. A frase, agora o Filho do Homem é glorificado, refere-se ao motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ele morreria e depois seria ressuscitado como um sacrifício substitutivo. O Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho. Eles promoveriam a glória um do outro, destacando a grandeza de Deus. Na verdade, isso é o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não só ora por ele mesmo, ele ora por nós. Em João 17, 4, Jesus diz: Pai, desejo que também aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tudo o que somos ou nos tornamos em nossas vidas espirituais, devemos ao Salvador que se deu por nós, que orou por nós, para que pudéssemos ser um com Ele, e que nos deu um belo padrão a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus e sua glória novamente no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, João foi encarregado de documentar as coisas que ele tinha visto. João vê um Jesus poderoso, que não se compara a nenhum homem típico. Apocalipse 1, 12 a 13. Então me virei para ver a voz que falava comigo, e ao me virar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e com um cinto de ouro ao redor do peito. Isso foi o que João viu, o Filho do Homem, o Jesus honrado. João descreveu a voz que ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A voz poderosa é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo. Porque Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse capítulo 1, 8. Sabemos que essa era a voz poderosa de Jesus. O título, o primeiro e o último, pertence ao Senhor Yahvé, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia de primeiro e último. Esta é uma das passagens do Novo Testamento onde Jesus claramente reivindicou ser Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ele se virou ao som da voz que ouviu. Provavelmente, o som não correspondia perfeitamente à maneira como ele se lembrava da voz de Jesus. João descreveu-a como de uma trombeta, Apocalipse 1:10. No entanto, ele sabia que era Jesus, devido à descrição que a própria voz fez de si mesma como o Alfa e Ômega. Após passar um tempo significativo com Jesus durante seu ministério na terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face depois de todos esses anos. A túnica e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia,
e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote para seu povo. As únicas outras ocorrências de cintos em Apocalipse estão no capítulo 15, versículo 6, também dourados, onde há uma imagem sacerdotal para anjos no templo celestial. Assim, Jesus aparece não apenas como rei, mas como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar para o povo judeu no período mabânico. João então continua: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Apocalipse 1, 14 a 15. Esta descrição de seus olhos é semelhante à narrativa que recebemos de um anjo no livro de Daniel, Daniel 10, 6. A descrição de seus membros é semelhante à narrativa que recebemos de um anjo no livro de Ezequiel, Ezequiel 1, 7. As características angélicas que aparecem na visão de João de Jesus não o rebaixam ao mesmo nível dos anjos, mas provavelmente servem para enfatizar a imensa grandeza de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem retratar os olhos flamejantes sobrenaturais de seres divinos ou anjos. Metal brilhante também pode retratar a glória de Deus em Ezequiel 1, 27. No entanto, outras características sugerem que, embora João retrate a glória de Jesus como não inferior à de um anjo, ela é certamente mais do que a de um anjo. O rosto de Jesus também brilha como o sol. Textos gregos às vezes retratam a divindade brilhando como o sol ou relâmpago. Textos judeus faziam o mesmo para anjos e outros, mas também para Deus mesmo. João então continua em Apocalipse 1, 16 a 17. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando em toda a sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele colocou sua mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Mesmo sendo um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, João foi tomado de admiração após ver essa visão incrível. Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus abdicou enquanto vivia na terra. Filipenses 2, 7. Naquele momento, João soube o que um milagre foi Jesus poder ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse 1, 8. E o vivente: eu estava morto, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é aquele que vive, estava morto e está vivo para sempre. Ele possui credenciais de ressurreição e vive para nunca mais morrer. A vitória que Jesus alcançou sobre o pecado e a morte foi eterna. Ele não ressuscitou dos mortos apenas para morrer novamente. Jesus é o único que possui as chaves do Hades e da morte. Alguns acreditam que o diabo tem a autoridade ou poder para decidir quem vive e quem morre, mas estão evidentemente enganados, pois somente Jesus tem as chaves do Hades e da morte. Em sua forma original, Apocalipse era conhecido em grego antigo como Apocalipse, que significa revelação e desvelamento. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, no sentido de que pertence a Ele, e Ele é quem faz a revelação. Jesus é a pessoa sobre quem o livro nos conta. Por que precisamos de uma revelação de Jesus? Lemos que Deus a deu a Ele para mostrar a seus servos. Esta é uma razão significativa pela qual Deus optou por revelar essa informação sobre Jesus Cristo à humanidade. A criação dos filhos de Deus levanta muitas questões entre os leitores da Bíblia. A identidade misteriosa tanto dos filhos de Deus quanto dos Nefilins é cativante em Gênesis 6, 1 a 4 e no livro de Jó. No livro de Jó, há um homem rico chamado Jó que vivia na terra de Uz, com sua família extensa e vastos rebanhos. Jó é conhecido por ser íntegro e justo.
sempre esforçando-se para viver uma vida moral. Ele mantém um relacionamento disciplinado com Deus. No entanto, Jó logo perde todos os seus bens e sofre muito. Esse sofrimento afeta Jó, tornando-o amargo, ansioso e medroso. Jó deseja confrontar Deus e protestar. Eventualmente, Deus intervém na situação. Jó pediu a Deus para falar com ele 36 vezes e agora recebeu seu desejo. Em Jó 38, 4-7, Deus pergunta: Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Diga se você sabe. Ou quem esticou a linha sobre ela? Sobre o que estão fixadas suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus, anjos, gritavam de alegria? O propósito dessa afirmação é deixar claro que quando Deus criou os fundamentos da terra, Jó não estava presente. As perguntas também servem para lembrar Jó de que havia muitas coisas que ele não sabia. Lemos: enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria, revelando que seres angélicos, referidos como estrelas da manhã e filhos de Deus, testemunharam a criação da terra e celebraram a glória, poder e sabedoria de Deus envolvidos no processo. Após a criação, surgiram relatos de casamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, o que era considerado ímpio durante um tempo de rápido crescimento populacional, principalmente devido a longas expectativas de vida no mundo pré-diluviano. Em Gênesis 6, 1-4 lemos: Quando os homens começaram a multiplicar-se na face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e casaram-se com as que escolheram. Então o Senhor disse: Meu espírito não contenderei com o homem para sempre, pois ele é carne, seus dias serão 120 anos. Os nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Mas quem eram esses filhos de Deus? Tanto o judaísmo pré-cristão quanto a igreja primitiva acreditavam que os filhos de Deus eram seres espirituais ou anjos que tomaram esposas humanas e geraram gigantes conhecidos como nefilins. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são: 1. Eram anjos caídos. 2. Eram poderosos governantes humanos. Ou 3. Eram descendentes piedosos de Sete que se casaram com descendentes ímpias de Caim. A crença tradicional é que os filhos de Deus eram seres sobrenaturais que tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos nefilins. Aqui estão as razões que apoiam essa visão. O fato de a frase "filhos de Deus" sempre se referir a anjos no Antigo Testamento dá suporte a essa ideia. Jó 1, 6:2, 1:38:7. Em todos os três casos, os filhos de Deus são seres espirituais, angelicais, incluindo Satanás. O uso da frase em Jó sugere que Gênesis 6 está se referindo a seres espirituais, angelicais. Gênesis 6, 1-2 contrasta os filhos de Deus com o homem, implicando que são seres não humanos. Gênesis 6, 1 diz que o homem começou a se multiplicar e filhas nasceram para eles. A palavra hebraica para homem é o termo genérico para a humanidade, como usado em Gênesis 5, 1-2. Os filhos de Deus são contrastados com o homem, portanto, os filhos de Deus eram distintos do homem e se casaram com todas as filhas da humanidade. Como resultado, os filhos de Deus devem ser seres não humanos de algum tipo. O contexto implica que os nefilins eram a prole resultante de seres espirituais e humanos. Os nefilins ou caídos em Gênesis 6, 4 são personalidades misteriosas, os heróis da antiguidade, homens de renome. O texto não explica como os nefilins surgiram, apenas afirma que eles estavam na terra naqueles dias. Mas quando os nefilins são mencionados em Gênesis 6, junto com o casamento interno dos filhos de Deus e das filhas dos homens, não está claro como esses homens de renome surgiram, se não fossem o resultado do casamento interno entre seres espirituais e humanos.
Judas provavelmente entende Gênesis 6, 1 a 4, como referindo-se ao casamento interno entre seres espirituais e humanos. No livro de Judas, há uma referência a anjos que deixaram seu lugar de autoridade e morada correta. Acredita-se que esse versículo se refira aos anjos que deixaram o céu para vir à terra, conforme mencionado em Gênesis capítulo 6, 1 a 4. Essa passagem tem sido tradicionalmente interpretada como significando que os filhos de Deus tiveram filhos com mulheres humanas, resultando nos nefilins. Embora isso possa parecer incomum para nós hoje, devemos lembrar que a Bíblia está cheia de eventos extraordinários. A verdade é frequentemente mais estranha que a ficção, e o mundo criado por Deus é muito além do nosso entendimento limitado. Judas 6 fala de anjos que não mantiveram sua posição de autoridade, mas deixaram sua morada apropriada. A menos que Judas esteja se referindo a um evento desconhecido, ele parece estar se referindo aos anjos que deixaram o céu para viver na terra, conforme mencionado em Gênesis 6, 1 a 4. Esses argumentos apoiam a visão tradicional de que os filhos de Deus se uniram com mulheres humanas e deram à luz os nefilins. Embora isso possa parecer estranho para os ouvidos modernos, o mesmo pode ser dito de toda a Bíblia. A verdade é mais estranha que a ficção, e o mundo que Deus criou está longe do que comumente acreditamos. É mais preciso ver os filhos de Deus como demônios, anjos em rebelião contra Deus, ou homens exclusivamente possuídos por demônios, e as filhas dos homens como mulheres humanas. Judas 6, e os anjos que não mantiveram seu próprio lugar de poder, mas abandonaram sua morada própria, estão presos em correntes eternas sob densa escuridão para o julgamento do grande dia. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos maus. Primeira Epístola de Pedro 3, 19 a 20 nos informa que Jesus proclamou sua vitória na cruz sobre eles. Anjos caídos são raramente mencionados na Bíblia, já que a vasta maioria dos anjos no céu nunca caiu em desgraça e foi para o lado sombrio. No entanto, alguns escolheram fazê-lo. Os anjos caídos não mantiveram seu começo, o que significa que não seguiram o caminho para o qual foram criados. Os anjos foram criados para estar no céu com Deus, louvando-o e fazendo sua vontade. Eles, como os humanos, foram criados para glorificar a Deus, mas os humanos foram criados para viver na terra, não os anjos. No entanto, esses anjos deixaram seu começo ou ponto de partida no céu. Eles escolheram rejeitar o plano de Deus para suas vidas, exercendo seu livre-arbítrio. De acordo com a Bíblia, esses anjos são anjos caídos porque deixaram o céu. O que aconteceu com esses anjos, segundo a Bíblia? Segunda Epístola de Pedro 2, 4 diz: Pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno e os entregou às cavernas da escuridão, mantidos para o julgamento. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em anjo de luz. O diabo tramou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que acontece depois que os anjos caídos deixam o céu? Conforme Mateus capítulo 25, versículo 41, o fogo eterno, inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi planejado para uma única pessoa, embora Judas e outros certamente acabem lá no final. No final, Satanás e os anjos caídos foram os destinatários pretendidos do inferno. O inferno foi criado no céu como punição final para os líderes da grande rebelião, mas o Senhor permite que outros nas nações que ele julga também vão para lá, por causa da escolha, do livre-arbítrio e da responsabilidade dada por Deus ao homem de escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. E é para o inferno que Satanás e os anjos caídos, um terço daqueles que se rebelaram ao seu lado, irão no final de todas as coisas. Deus exercerá sua ira sobre aqueles que se rebelaram contra ele, e Satanás e os anjos caídos não escaparão ilesos. Vimos aqui que anjos caídos existem, embora a ideia de caídos da graça seja um conceito difícil para alguns de nós entendermos. Gostaríamos de acreditar que os anjos não podem cair, mas a história bíblica prova o contrário.
Os anjos caídos são conhecidos por serem um terço do exército angelical que segue Satanás na grande rebelião e tenta derrubar Deus e seu trono e reinar para assumir o céu. Também sabemos que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Alguns anjos caídos estão agora no inferno e outros na terra, seguindo caminhos separados. De acordo com Gênesis 6, anjos caídos se casaram com humanos e tiveram filhos gigantes por mulheres humanas. Como podemos ver, Satanás é muito mais do que uma figura vermelha com chifres e um tridente. Ele é um ser antigo com poder espiritual real, que usa para o mal e fins egoístas. Ele é particularmente hostil aos cristãos e busca sua aniquilação. Portanto, aqui estão 3 verdades cruciais para ter em mente enquanto navegamos nessa realidade espiritual. 1. É um grave erro considerar Deus e o diabo como opostos polares. Isso dá a Satanás muito mais crédito do que ele merece. A disparidade de poder entre Deus e Satanás é a de um Criador infinito e sua obra. Não importa quão astuto, astucioso ou poderoso Satanás se torne em sua rebelião contra Deus, ele nunca será capaz de igualar o poder daquele que o criou. Simplesmente, nenhum ser angelical, seja caído ou justo, pode competir com o poder e a força de Jesus. 2. Por outro lado, subestimar o poder de Satanás é um erro igualmente perigoso. Ele não é mais forte que Deus, mas é mais forte que você. Por milênios, Satanás arquitetou esquemas sombrios e malignos. Ele é um mentiroso, habilidoso e manipulador, com poder inigualável por qualquer humano mortal. Mas embora devamos estar atentos a Satanás, não precisamos temê-lo. Nem mesmo sabemos qual é o seu verdadeiro nome, o que acredito ser proposital. É uma dica sutil de que ele não é uma ameaça suficientemente grande para Deus, a ponto de valer a pena conhecer seu nome. A derrota de Satanás foi predita desde o início. Podemos ver o fim desde o início, nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus declara a serpente derrotada, mesmo depois de ela ter levado Adão e Eva ao erro. Aqui está o que Deus tem a dizer à serpente, e vemos essa promessa cumprida no sacrifício de Jesus. Apesar de ter sofrido o golpe fatal, Jesus esmagou a cabeça da serpente ao entregar seu espírito, e aguardamos ansiosamente o dia em que essa promessa será totalmente realizada. 3. Esteja preparado para a guerra espiritual. Muitos de nós, criados nos tempos modernos, frequentemente ficamos cegos para realidades espirituais e forças invisíveis em ação. Aprendemos sobre elas em livros, falamos sobre elas, mas poucos de nós realmente participamos delas. Ao fazer isso, podemos nos expor a ataques espirituais. A maneira mais rápida de perder uma batalha é não estar ciente de que você está envolvido em uma. O poder de Jesus é muito mais do que palavras em uma página e esperança para depois de morrermos. Batalhas espirituais ocorrem todos os dias ao nosso redor. Para sermos guerreiros espirituais eficazes, devemos nos aprofundar na oração, sintonizar nossos corações com a pressa muito real de Deus e cultivar o discernimento enquanto buscamos realizar a obra de nosso Pai. Nosso adversário é formidável, mas nosso Deus é ainda mais. Uma guerra espiritual está acontecendo agora, que afeta a todos no planeta. É um confronto entre 2 reinos, um reino liderado pelo Todo-Poderoso Deus, o Príncipe da Paz, e o outro liderado por Satanás, o Príncipe do Poder das Trevas. Um mundo espiritual nos rodeia, muito mais populoso, poderoso e cheio de recursos do que nosso próprio mundo visível de seres humanos. Espíritos, tanto bons quanto maus, se movimentam entre nós. Eles se deslocam de lugar para lugar com velocidade e silêncio incríveis, vivendo nos espaços aéreos ao nosso redor. Alguns se preocupam com nosso bem-estar, enquanto outros estão empenhados em nos prejudicar. Existem 2 reinos, um de Deus e outro de seu grande adversário, Satanás. Um representa o bem e o outro o mal. Um representa a luz e o outro as trevas. Um representa bênçãos e o outro maldições. Um representa vida e o outro morte. Esses 2 reinos antagônicos não podem coexistir. Eles estão em constante conflito.
Quando começou o conflito espiritual? Quais foram as causas raízes? Depois de serem expulsos do terceiro céu, Satanás e seus seguidores se comprometeram uns aos outros e formaram o reino rebelde, que ainda existe hoje e continuará a existir até ser destruído pelo poder supremo de Deus. Paulo nos alertou para manter nosso objetivo principal em mente, para que possamos resistir às astúcias do diabo e não nos voltarmos uns contra os outros. Ele enfatizou que nosso adversário não é carne e sangue, mas os malignos e seus agentes. Esse evento ocorreu antes da criação do mundo. Muitas pessoas perguntam o que aconteceu antes da fundação da Terra. Vários eventos ocorreram, mas houve um acontecimento que envolveu você antes das fundações da Terra. Deus o escolheu. Em Efésios 1, 3-4 lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A carta de Paulo aos Efésios é distinta de muitas de suas outras cartas encontradas no Novo Testamento. Assim como Romanos, Efésios não foi tanto projetada para abordar preocupações em uma igreja específica, mas foi escrita para esclarecer alguns dos grandes princípios que permeiam o Novo Testamento. Se a carta aos Romanos se concentra mais no trabalho de Deus no cristão individual, Efésios abrange os grandes temas da obra de Deus na igreja, a comunidade de crentes. Ao considerar as ideias enormes e gloriosas apresentadas em Efésios, é essencial lembrar que Paulo escreveu esta epístola enquanto estava na prisão. Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, 9-10, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, pois a nós Deus revelou-as pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas de Deus. Lemos que nos abençoou. O nós inclui judeus e gentios na igreja em Éfeso e além. Era essencial enfatizar que essas bênçãos estão disponíveis tanto para crentes gentios quanto para o povo judeu do primeiro século. O povo judeu do primeiro século tinha uma profunda compreensão do que significava ser abençoado, ter um chamado e ser predestinado. Paulo, no entanto, mostrou que esses dons estão agora disponíveis para os cristãos. Lemos, com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos se referem a bênçãos espirituais, não materiais, e estão localizadas nos lugares celestiais em Cristo. Elas são superiores, mais valiosas e mais seguras do que as bênçãos terrenas. Um famoso pregador observou: um novo coração é melhor do que um novo casaco. Alimentar-se de Cristo é melhor do que ter o melhor alimento terreno. Ser herdeiro de Deus é melhor do que ser herdeiro do maior nobre. Ter Deus por nossa porção é infinitamente mais abençoado do que possuir grandes extensões de terra. Se não conseguimos reconhecer os benefícios que as bênçãos espirituais proporcionam, então somos reduzidos à condição de animais. Os animais vivem apenas para comer, dormir, divertir-se e ter descendentes. No entanto, fomos criados à imagem de Deus, e Deus tem algo muito melhor reservado para nós. Muitas pessoas preferem viver no mesmo nível dos animais, mas Deus quer que conheçamos toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. A posse de toda a bênção espiritual é tão certa quanto sermos escolhidos por Ele e escolhidos antes da fundação do mundo. O que Paulo diz neste trecho é essencial demais para ser minimizado. Deus escolhe os crentes. Esta palavra significa escolher, selecionar. A voz deste termo implica escolher para si mesmo, e em seu uso geralmente é escolher uma coisa entre muitas. Esta palavra é usada quando Jesus escolhe seus discípulos, chamando-os para serem seu círculo íntimo de seguidores. Lucas 6, 13. Mas seu uso principal no Novo Testamento é referir-se à eleição de crentes por Deus em Cristo para a salvação. Somos chamados para fora do mundo para pertencer a Cristo. João 15, 16. Paulo continua em Efésios 1, 5-6.
e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez aceitos no amado. As palavras santo e sem culpa são uma metáfora retirada dos sacrifícios perfeitos e imaculados que a lei exigia que o povo trouxesse ao altar de Deus. Lemos, tendo-nos predestinado para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo para si mesmo. Este é o plano que o Pai tem para aqueles que Ele escolheu, e é para sermos adotados. Não apenas seremos salvos e passaremos por uma transformação pessoal, como parte do plano desdobrado de Deus para nós, mas também desenvolveremos uma conexão próxima e confiante com o Pai. Na lei romana, quando a adoção estava completa, era completa mesmo. A pessoa que havia sido adotada ganhava todos os direitos de filho legítimo em sua nova família, mas perdia todos os seus direitos em sua família anterior. Após a adoção ser finalizada, ele era considerado uma pessoa totalmente diferente pelo sistema legal, começando de novo com a nova família. Todas as dívidas e obrigações associadas à sua família anterior eram canceladas, como se nunca tivessem sido incorridas. Lemos, para o louvor da glória de sua graça, pela qual Ele nos fez aceitos no amado. O aspecto relacional é enfatizado novamente, pois Paulo descreve o status de aceitação concedido a cada crente devido à graça de Deus. A aceitação do Pai de Jesus foi total. Tudo o que Ele era, o que falava e o que realizava eram todos louváveis aos olhos de Deus Pai, e nesse ponto somos aceitos no amado. Efésios 1, 7 a 8. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Lemos, nele temos a redenção pelo seu sangue. Somente nele, e em ninguém mais, podemos encontrar redenção. Não há possibilidade de redenção separada de Jesus e do sangue que Ele derramou na cruz. Observe, não é a redenção pelo seu poder, é pelo seu sangue. A palavra grega apolutroses, da qual obtemos a palavra redenção, implica no ato de libertar completamente. Em Efésios 2, entendemos que precisamos de redenção porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Somos todos pecadores que falham em alcançar a glória de Deus. Fora de Jesus, todos merecem a morte, mas em Jesus podemos ter vida. Não é por quem somos que Deus nos escolhe, mas por quem Ele é. Deus também nos escolheu para que pudéssemos nos juntar à sua obra no mundo. Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Moisés explica aos filhos de Israel em Deuteronômio 7, 7 a 9 as razões pelas quais Deus os escolheu como seu povo. Deus não escolheu Israel por necessidade, pois já tinha tudo o que precisava dentro de si mesmo antes da criação. No entanto, Ele criou o reino para o seu filho e seu povo, a quem Ele pretendia abençoar. O propósito final da salvação é glorificar a Deus, mas é importante notar que também resulta em nossa glorificação. Quando colocamos nossa fé em Jesus Cristo, conforme a Bíblia, a existência de Deus antecede a do universo, e Ele existe além das leis físicas que o governam. Como declarado no Salmo 92, Moisés proclama: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ao tentarmos contemplar a pré-existência de Deus, geralmente pensamos nele existindo por bilhões de anos antes da criação, mas essa é uma compreensão incompleta. Na verdade, Deus é atemporal. Ele criou o próprio tempo e também pode entrar no tempo e no espaço para intervir em eventos sempre que necessário. Isso significa que Deus está fora das limitações do tempo e pode ver o passado, presente e futuro simultaneamente. Além disso, a capacidade de Deus de entrar no tempo e no espaço permite que Ele interaja com sua criação e intervenha em assuntos humanos em qualquer ponto. É natural para nós perguntar o que Deus estava fazendo na eternidade passada antes de criar o universo. O conceito do que Deus estava fazendo antes da criação é desafiador para nós compreendermos totalmente,
dada a nossa compreensão humana limitada. No entanto, nas Escrituras, Deus revelou certos detalhes sobre sua atividade pré-criação que podem nos ajudar a obter uma compreensão mais profunda de sua natureza, bem como de seu relacionamento com o mundo criado e seus planos para ele. Ao explorar esses detalhes, podemos obter insights sobre a natureza da existência de Deus fora do tempo e do espaço e as maneiras pelas quais ele orquestrou o desdobramento do cosmos. Este pode ser um estudo profundamente enriquecedor e esclarecedor para aqueles que buscam conhecer melhor a Deus. Concluindo, nossa jornada de fé e compreensão é contínua, e a busca pelo conhecimento de Deus e de sua obra é um convite para explorar os mistérios e maravilhas que ele revelou nas Escrituras. Que possamos abordar esses mistérios com humildade, reverência e um coração aberto para receber o que Deus tem para nos ensinar.